Hoje a gente está aqui no Espírito Santo, na ArcelorMittal Tubarão, uma indústria de aço, para mostrar para vocês como eles produzem água doce usando água do mar. Quê? Calma que eu já vou explicar. Bora ver? É meio difícil de imaginar, mas a água é fundamental na produção do aço. A indústria siderúrgica não existiria sem água. Aqui na ArcelorMittal Tubarão, eles transformam minério de ferro em aço. E para isso eles usam 3 altos fornos. São super fornos imensos que esquentam muito e por causa disso precisam também de uma ótima refrigeração. Só para vocês terem uma ideia, se um forno desse precisar ser desligado, o processo todo leva mais ou menos 1 mês. E para ele ser religado não é só apertar o botão não, precisa de uma manutenção que vai mais ou menos uns 3 meses. Então controlar a temperatura é uma coisa muito importante aqui. Ouvindo isso, você já deve ter pensado na quantidade de água gasta nesse processo. E essa preocupação que você está tendo agora, a ArcelorMittal teve no momento de implantar esse processo de dessalinização da água, que é tirar o sal da água do mar. Na verdade, desde os anos 80, boa parte da água que eles usam nos processos aqui já vem do mar. Ela é captada, usada nos processos de resfriamento e depois devolvida. Mas tem alguns processos em que a água não pode ser salgada, seja porque ela vai entrar em contato direto com o aço que é produzido, ou seja porque ela degrada as tubulações. E essa ideia de tirar o sal da água do mar só foi possível porque aqui eles são autossuficientes em energia elétrica. Sim, eles têm usinas termoelétricas que aproveitam os gases que são gerados em vários processos aqui na siderúrgica. A vantagem é na nossa segurança hídrica, tanto para a empresa em momentos de crise, quanto para a sociedade. Ela traz esse benefício de trazer uma segurança para o processo produtivo da empresa, mas também para a sociedade em momentos de crise hídrica, você não retirar essa água do recurso hídrico que você tem disponível, que é o Rio Santa Maria. Essa é a primeira planta desse porte de dessalinização no Brasil. Existem várias técnicas para tirar o sal da água do mar. Você já viu no Manual do Mundo a gente tentando fazer uma destilação com garrafas, mas o processo aqui é diferente e começa com a captação da água. Ela vem por um canal que tem uns 500 metros de distância da costa e ele existe desde 1983 e já servia para alguns processos de resfriamento. São bombas elétricas que puxam essa água para dentro da tubulação da fábrica. Uma das primeiras coisas que a água vai receber é um aditivo para coagulação. Ele serve para juntar a sujeira, formando partículas maiores, e aí fica mais fácil de filtrar. Na primeira etapa, a água vai passar por esses filtros aqui que barram partículas de até 100 micrômetros. Isso é 1/10 de milímetro, um pouco mais grosso que um fio de cabelo. Na próxima etapa vai acontecer uma ultrafiltração. São 294 tubos desse, dentro de cada um tá cheio de uns microcaninhos, são capilares, em que a água passa dentro e vai deixando a sujeira. É um processo tão poderoso que ele é capaz de filtrar bactérias e até vírus. Se a gente pudesse cortar um tubo desse, é isso que você ia ver dentro. A água tem que estar tão limpinha assim, porque na próxima etapa, que é a osmose reversa, não pode ter nenhuma partícula sólida. Mas antes de chegar lá, o que é osmose, afinal de contas? Tem algumas membranas, uma espécie de filtros, em que a gente consegue fazer a água passar, mas o sal não. E isso tem nas nossas células, por exemplo. Aqui tem um desenho de uma membrana dessa. Se de um lado da membrana a gente tiver uma água com sal e do outro lado água sem sal, a tendência natural é que a água sem sal vá para o lado onde tem sal, até equilibrar essa concentração, até a concentração de sal ficar igual dos dois lados. É por isso que quando você tempera uma salada com sal, por exemplo, a alface começa a murchar, porque a água dela começa a sair para equilibrar, começa a ir para o lado que tem mais sal. Mas espera aí, se existe uma membrana que deixa a água passar, mas o sal não, será que isso não serviria para a gente fazer o contrário? Pegar uma água que já tem sal e fazer passar só a água para o outro lado? É exatamente o que acontece aqui na osmose reversa. Você coloca pressão onde tem água com sal e o que sai do outro lado é água sem sal. Para a gente conseguir tirar os sais da água do mar, já ultrafiltrada, nós vamos precisar de muita pressão para conseguir passar só água através de uma membrana semipermeável que vai reter de um lado sais e do outro a gente vai ter uma água então dessalinizada.
A osmose reversa está acontecendo dentro desses tubos brancos. Lá dentro tem algumas membranas, a água passa por elas e depois vai fluir pelo meio. Então no meio a gente vai ter uma água que é praticamente dessalinizada, ela tem menos sal do que a água que a gente bebe. E por fora a gente vai ter a saída de uma salmoura, que é uma água super salgada porque ela está carregando todo o sal que foi tirado. Se você ficou curioso para ver como é por dentro, eles têm uma membrana cortada aqui. Eu imaginava que era mais ou menos um filtro de café, mas é um pouco mais complexo. A salmoura ainda sai com muita pressão e seria um desperdício tremendo simplesmente soltar essa salmoura e desperdiçar essa pressão. Então o que eles fazem? A salmoura vai passar por uma turbininha aqui que vai ajudar a girar esse eixo. E isso alivia o trabalho desse pequenino motor que vocês devem imaginar que gasta muita energia. Só que com essa recuperação eles conseguem economizar até 50% de energia aqui. No fim do processo, a água passa ainda por uma correção de pH para ter certeza que ela não está ácida demais nem de menos. Cada conjunto de tubos desse é chamado de skid e cada skid é capaz de dessalinizar 100 metros cúbicos de água por hora ou 100 mil litros de água por hora. Como eles têm 5 skids, a capacidade da planta é de 500 metros cúbicos por hora ou 12 mil metros cúbicos por dia. Não é à toa que essa aqui é a maior usina de dessalinização de água do mar do Brasil. A última etapa vai ser armazenar a água dentro dessa caixa d'água gigante que eles chamam de pulmão, para ela ficar na pressão certa e aí sim ser distribuída pela rede de água industrial da ArcelorMittal Tubarão. E aqui está o produto final da nossa jornada de hoje. A água dessalinizada. Só vai poder me ver bebendo água quem dá joinha nesse vídeo, hein? Mas para falar a verdade, essa água aqui não é exatamente potável. De tão limpa que ela não tem os sais necessários para a gente poder beber. Então, para ficar potável, a gente teria que remineralizar a água. Aliás, é muito mais inteligente, mais economicamente viável a gente fazer a dessalinização aqui na indústria, porque aí tem mais água disponível para as pessoas consumirem, para as cidades, para a agricultura. Já que eu não posso tomar num golão só porque vai me fazer mal, eu posso pelo menos dar uma experimentadinha para ver se não tem gosto de sal. Absolutamente nada, não tem gosto nenhumzinho. O processo de dessalinização é um processo que ele é físico, né? Então você separa o sal da água fisicamente a alta pressão. Então nós estamos retornando com um sal que já está presente na própria natureza. Não tem nenhum produto químico nesse processo, né, que possa causar algum tipo de impacto. Nesse retorno da salmoura para o mar, estamos falando de 0,5 grama por litro de água do mar. Esse 0,5 grama por litro, para 3 vezes a capacidade de produção, ele acontece a 500 metros de distância do canal de retorno de água do mar. Então esse 0,5 grama por litro não causa nenhum tipo de influência no ecossistema. A gente está exatamente no ponto que a água vai chegar no mar e tem várias tartarugas que saem para respirar, elas gostam daqui porque tem muita alga por causa da água mais quentinha. Vamos ver se a gente consegue mostrar essas tartarugas para vocês. Nossa, pega essa aqui, olha lá, olha lá. Nossa! Como a gente está numa usina siderúrgica, eu não queria ir embora sem ver um pouquinho de aço incandescente. Então agora a gente vai ver o processo que transforma placas de aço em bobinas, que aliás também precisa de muita água para acontecer. Agora que você viu o trabalhão que dá tirar o sal da água do mar numa quantidade grande, espero que você pense melhor em como você usa a água que você tem aí, que sai direto da sua torneira. Aqui eles têm feito tudo isso, investindo para que mais água potável fique disponível para as pessoas. A tecnologia que a ArcelorMittal tem desenvolvido é incrível, tem em poucos lugares do mundo. Mas o mais legal é que ela continue assim, no uso industrial. Se você quiser saber mais sobre esse projeto e vários outros que estão rolando aqui, como as termoelétricas que fazem com que eles sejam autossuficientes em energia elétrica, dá uma olhadinha no site deles e nas redes sociais, tá tudo na descrição.